Olá, queridos, graça e paz, pastor, professor Josias aqui com vocês mais uma vez. A gente quer deixar aqui hoje uma reflexão que diz respeito do que está escrito na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, onde o apóstolo Paulo declara que Deus nos deu vida quando estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Quando nós encontramos essa afirmação paulina de que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em ofensas, em pecados, nós então somos apresentados a um novo conceito, ao conceito cristão de vida. E, por conseguinte, ao conceito cristão de morte. Porque se ele nos dá vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, isso significa que as ofensas e os pecados, eles são capazes de nos fazer laborar em morte. Então, a noção que nós temos de morte hoje, como sendo uma pós-vida, se mostra uma versão totalmente humana, demasiada humana, e isso aos olhos dos filósofos mais recentes. Quando nós vemos então que ele nos dá vida quando nós estávamos mortos, isso significa que, embora essa mortandade tivesse nos acometido, havia ainda alguma coisa a ser salva, havia ainda, eu diria, um todo para o que se trabalhar. Então ele nos dá uma vida e a partir dessa vida que ele nos dá, então nós temos agora um modelo, uma forma diferenciada de vida. Porque se ele nos ressuscita, ou se ele faz aquela parte em nós que estava morta, eu diria, ressurgir, então a gente está falando de alguma coisa como a capacidade humana de entender, de compreender, de visualizar, de vislumbrar, eu diria, o que é espiritual. Porque o homem que peca, ele morre espiritualmente. E agora o apóstolo Paulo diz que Deus nos deu vida. Olha que coisa linda! Então, ainda que a pessoa esteja em uma situação de decadência espiritual, Deus pode vivificá-lo. E por isso encontramos Jesus também dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Então, embora nós encontremos pessoas que estejam distantes de Deus e que não queiram saber dos conceitos que envolvem a cristandade, ou seja, a aproximação do Deus Pai mediante ao Senhor Jesus Cristo, nós temos também a certeza de que nosso Deus é poderoso para fazer ressuscitar essa parte espiritual que morre, que está, eu diria, passando por estertores, está nos momentos finais, está na UTI, na CTI, um espírito na UTI, um espírito na CTI, e agora nós encontramos um Deus capaz de curar, de fazer ressurgir, de vivificar o espírito, e aquele que estava moribundo espiritualmente encontra a graça de Deus que lhe favorece e que lhe dá a capacidade de encontrar no Senhor Jesus Cristo fonte de vida, de iluminação e uma fonte de vida eterna. Graças a Deus que em Cristo nós encontramos meios e formas de ressurgir. Por isso, nada está perdido. Aquilo que morreu pode ser ressuscitado por aquele que é Deus poderoso e que tem o poder de fazer com que todas as coisas se submetam a si mesmo. Então que nessa tarde a graça, a misericórdia do nosso Deus possa também nos alcançar, fazendo com que nós tenhamos essa vida, uma vida espiritual, para que com os olhos espirituais abertos possamos contemplar a beleza, aleluia, da santidade desse Deus que ama salvar. Que Deus abençoe você rica, abundantemente, em nome de Jesus.